Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos abordar agora, continuando nossos estudos sobre história militar geral, alguns aspectos sobre a invasão da União Soviética sobre o Afeganistão no final lá do século passado, próximo ao final do século passado. Então, antes disso, a gente tem que entender o que é o Afeganistão, né? O Afeganistão era nessa época, e ainda tem muito disso, um conjunto de tribos dispersas pelo meio dessas montanhas, que você pode ver o relevo aí, tá? As montanhas, a hidrografia do Afeganistão, elas dividem muito, então não existe um padrão cultural único. Você pode, é um país muçulmano xiita, ou sunita, você tem várias tribos com várias culturas que muitas vezes não se falaram durante milênios, porque eram incrustadas no meio dessas socavões, etc. Tal. Então é um país cuja organização é muito difícil, e você tomar conta e invadir um país como esse também é muito difícil. Bom, nessa época, o Afeganistão era chefiado, existia um presidente, né, que era marxista, tá? E esse presidente ele estava sendo deposto, dando uma crise e tal, as tribos, essas aldeias estavam protestando, e aí a União Soviética resolveu intervir, tá? Embora o Afeganistão não fizesse parte da União Soviética, tá? Mas ele era também alinhado, né? O governo era alinhado, recebia apoio, recebia suporte da União Soviética. A União Soviética resolveu invadir para apoiar esse presidente não ser deposto. Tá? A ideia inicial da União Soviética era somente apoiar o exército afegão, depois ele acabou se envolvendo com muito mais profundidade, tá? E a comunidade internacional não aceitou essa ação, tá? Não teve aval de órgãos internacionais, e aí eles passaram a enfrentar não só campanhas dos movimentos islâmicos que já enfrentavam esse sistema, né, como também passaram a enfrentar isso com o apoio de vários países da comunidade mundial, o que dificultou sobremaneira as ações da União Soviética. Então, na primeira fase a ideia era partir para a conquista da capital Cabul. Né? O avanço era para ser rápido, tá? Eles acharam que só iam apoiar as tropas, como eu falei, afegãs, e no fim o exército afegão não se dizimou praticamente. Tá? Então, essa invasão, até por questão cultural, né, você vê o russo, o semblante do russo, aquele louro de olho azul que vai lá invadir em cima do povo árabe, isso de cara não caiu bem e nunca vai cair bem. Depois os americanos entraram na mesma cilada, tá? E os insurgentes aí não gostaram, fizeram força e passaram a lutar com táticas de guerrilha, dificultando muito a ação dos russos. Tá? As cidades foram até arrasadas, né? Os comboios entraram, mas eram emboscados, porque muito vilarejo, muita caverna, muita gruta, muita gente armada. Tá? Os próprios militares, que eram militares do exército, eles desertaram e levaram seus equipamentos. Então as ações russas ficaram muito dificultadas. Aí você pode ter uma ideia desse mapa de como é a configuração dos municípios ou das regiões afegãs. Tá? Uma verdadeira miscelânea, difícil de você querer organizar e realmente proporcionar um suporte adequado jurídico a um Estado dessas condições. Os soviéticos, então, eles usaram tudo que podia, helicóptero, equipamento pesado, operações especiais, né? Mas realmente, e também passaram a negociar com líderes, com propaganda, com intimidação, com suborno, mas enfrentaram essa resistência apoiada por vários países, né? Em especial Estados Unidos, Paquistão, Arábia Saudita, Irã. Esses países apoiaram grupos, cada um aos seus interesses, né? O Irã apoiando grupos xiitas, a Arábia grupos sunitas, os americanos grupos mais moderados, mas o fato é que com esse apoio eles ganharam bastante força e montaram os grupos que depois se tornaram guerrilheiros para enfrentar o tiro saiu pela culatra anos depois, né? Surgiu o Talibã, surgiu a Al-Qaeda, reforçado com equipamentos e com o apoio dado antes, né? Então, um exemplo bem claro desse apoio foi o fornecimento de mísseis aéreos Stinger, que os Estados Unidos forneceu para as tropas afegãs, para as resistências afegãs, né?
e mais de 70% dos meios aéreos russos que caíram foram em razão da atuação desses mísseis Stinger. E poucos anos depois, então, quando chegou Mikhail Gorbachev, a União Soviética estava em ruínas também, né? Estava se esfacelando, né? Esse cenário também ele é muito favorável aos insurgentes, né? Porque foi no momento que já estava tendo problema ali na região da Bósnia, já estava tendo várias insurreições contra o Império Soviético, né? E o Império Soviético ele realmente se degringolou e se extinguiu no meio desse percurso, e aí não tinha mais condições de enfrentar essas resistências e apoiar esse regime marxista. E aí houveram negociações, né? A ideia era treinar tropas afegãs, exatamente o que aconteceu poucos anos depois com os Estados Unidos. Saíram, treinaram exército afegão, deixaram equipamento, deixaram as forças mais poderosas e não se conseguiu o intento esperado. Tá? Então, foi negociado, os Estados Unidos sempre, né? Negociado, União Soviética, Paquistão, Afeganistão, né? E colocaram o fim da guerra e a retirada da União Soviética acabou em 1989, deixando aí milhares de feridos de ambos os lados, possivelmente milhões de afegãos sem suas casas, sem seu ambiente, sem condições de vida e feridos. Ok, gente? Era isso por hoje. Obrigado por ter ficado comigo. Um forte abraço.